Deixa o like e se inscreve. Bem, eu nunca contei pra ninguém porque sei que ninguém acreditaria. Mas eu preciso tirar isso de mim, entende? Porque às vezes eu ainda ouço o barulho, aquele som molhado, arrastado, como se alguma coisa rastejasse pelo chão, procurando o caminho de volta. Tudo começou quando me mudei para o interior, para um distrito pequeno perto de Itabira. Eu tinha conseguido um emprego como técnico numa estação de tratamento de água. Era uma função simples: monitorar o sistema durante a madrugada, registrar os níveis e garantir que as bombas não parassem. A estação ficava afastada do centro, no meio de um vale cercado por mata e brejo. O lugar era úmido, abafado, e o ar cheirava sempre a ferrugem e barro. No começo, eu até gostava. O silêncio da noite, o som constante da água correndo, o vento batendo nas janelas de ferro. Só que depois de umas 2 semanas, comecei a sentir que o lugar não era tão vazio quanto parecia. A primeira vez foi numa terça-feira, umas 3 da manhã. Eu estava sentado na sala de controle, olhando os mostradores, quando ouvi o som de passos lá fora. Passos lentos, pesados, vindo da direção do tanque principal. Achei que fosse algum bicho. Capivara, talvez. Então peguei a lanterna e fui verificar. A neblina estava grossa, o chão todo encharcado. Os refletores iluminavam mal e o som da água ecoava pelos tanques de concreto. Foi quando vi as pegadas. Não eram de animal, Ben, eram marcas humanas. Descalças, fundas, como se a pessoa tivesse saído de dentro da água. As pegadas iam até o fim do corredor de tanques e desapareciam numa grade de drenagem. Olhei em volta e nada, mas havia um cheiro estranho no ar, algo podre, misturado com lodo e carne úmida. Voltei para dentro tremendo, tentando convencer a mim mesmo de que era só alguém invadindo para roubar cobre, como às vezes acontecia. Mas naquela noite, o barulho não parou. Toda hora eu ouvia algo se arrastando no chão, às vezes batendo nas paredes, outras vezes respingando água perto da janela. Quando finalmente amanheceu, fui até o tanque principal e percebi que a água estava turva, com uma espuma escura se acumulando nas bordas. Comentei com o supervisor, mas ele só riu. Disse que era normal, que o lençol freático da região tinha coisas estranhas, resíduos de minério e bactérias. Mas eu percebi que ele desviou o olhar, como se evitasse o assunto. Na noite seguinte, levei meu rádio e deixei a estação tocando para tentar distrair a mente. O vento lá fora fazia um som parecido com gemido. Às 2 da manhã, o rádio começou a chiar. Primeiro fraco, depois alto, e eu juro que no meio da estática ouvi algo como uma voz. Uma voz molhada, sussurrando meu nome. Eu desliguei o rádio e fui verificar o gerador, achando que podia ser interferência. Foi então que vi. A grade de drenagem estava aberta e da fenda escura saía um filete de água grossa, com cheiro de peixe morto. Quando apontei a lanterna, vi uma coisa se movendo lá dentro. Um movimento lento, ondulante, como de um corpo tentando subir. Voltei para a sala de controle e tranquei a porta. O som ficou mais forte, Ben. Batidas no ferro, como se algo batesse por dentro dos tanques. Até que ouvi de novo. Meu nome claro, arrastado, saindo das paredes. Às 5 da manhã, o barulho parou. E quando o sol nasceu, não havia sinal de nada, exceto pelas mesmas pegadas molhadas, agora indo de dentro para fora da sala. Eu pedi para trocar de turno. O supervisor disse que não podia, mas que eu podia tirar o fim de semana. Aceitei. Precisava sair dali, pensar. Só que antes de ir embora, fui chamado no escritório dele. Ele me mostrou um relatório antigo, datado de 1998. Um funcionário havia desaparecido ali, na mesma estação. O corpo nunca foi encontrado, e a única pista foi o registro das câmeras, que mostravam o homem caminhando até o tanque principal e parando. Depois, algo pareceu puxá-lo pela perna. O vídeo acaba ali. Passei o fim de semana em casa, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, sonhava com água escura, com o barulho de respingos e uma mão pálida me chamando do fundo. Na segunda-feira, pensei em pedir demissão,
Mas o salário era bom e eu precisava do dinheiro. Voltei, o ar estava pesado e o cheiro de lodo mais forte do que nunca. Quando entrei na sala, o rádio estava ligado, mesmo eu tendo deixado desligado. Tocava uma música antiga e por trás dela dava para ouvir o som de bolhas e respingos. Passei a madrugada toda em alerta. Às 3h17 as luzes piscaram. O sistema começou a apitar, indicando vazamento no tanque 2. Peguei a lanterna e fui correndo. A água transbordava pela borda, espessa, escura. O barulho era ensurdecedor. Quando me aproximei, vi uma coisa impossível. Uma forma saía devagar do tanque. Não era bem um corpo, era algo que tinha sido um corpo. Pele branca, inchada, os olhos abertos e sem cor e os cabelos grudados no rosto. E mesmo assim, Ben, eu juro, ela tentou falar. A boca se abriu devagar e o som que saiu não era humano. Era um borbulhar, um gemido que se confundia com o som da água. Dei um passo para trás e escorreguei, caindo no chão molhado. Quando levantei a lanterna de novo, ela estava mais perto. Gotas grossas caíam do que restava do seu rosto e um cheiro horrível de carne apodrecida tomou tudo. Corri. Bati a porta da sala de controle e travei. Mas logo ouvi os passos molhados de novo. Lentos, arrastados, cada vez mais próximos. E de repente, silêncio. Fiquei ali sem respirar por mais de 1 hora. O relógio marcava 4h26 quando ouvi um barulho novo, água pingando do teto. Olhei para cima e vi uma poça se formando. A água era escura, quase preta, e no reflexo por um instante eu vi o rosto dela. De cabeça para baixo, sorrindo, fugi da estação naquele instante. Deixei tudo para trás. Não voltei para pegar nada, nem mesmo o uniforme. Pedi demissão por telefone, disse que não voltava nem por R$1 milhão. 2 semanas depois, um novo funcionário assumiu meu posto. Ele ficou lá apenas 3 noites. No 4º dia, encontraram o carro dele parado na estrada e as portas da estação abertas. Dentro, as luzes piscando e o mesmo cheiro, lodo e carne. Ninguém nunca mais quis trabalhar no turno da madrugada. Fecharam o posto por problemas estruturais. Mas quem mora ali perto jura que ainda houve barulho de água correndo, mesmo quando os tanques estão vazios. E sabe o que é pior, Ben? Faz uns 3 dias que comecei a ouvir de novo. Não alto, nem o tempo todo. Mas à noite, quando o apartamento fica silencioso, eu escuto o som vindo do ralo do banheiro. Ben, eu ainda sinto o peso de cada instante. Eu trabalhava como vigia noturno em um prédio antigo no centro de Salvador. Era um daqueles prédios históricos, com paredes grossas de pedra, corredores longos e escuros e um cheiro de mofo e madeira velha que impregnava cada cômodo. No começo, parecia simples. Passar a noite rondando os andares, checando portas e janelas, anotando qualquer ocorrência. Mas eu não sabia que ali o passado ainda respirava entre as paredes. As primeiras noites foram silenciosas. Apenas o rangido ocasional do prédio se ajustando ao calor da cidade, ou o vento entrando por frestas nas janelas. Mas então comecei a ouvir pequenos sussurros vindos dos corredores vazios. No início, pensei que fosse minha mente pregando peças, mas eles ficaram mais claros com o tempo. Palavras curtas, nomes que não reconhecia, mas que me deixavam com um frio na espinha. Um cheiro estranho também começou a me acompanhar. Algo entre ferro queimado e flores podres que parecia surgir do nada. Uma noite, enquanto verificava o porão, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O ar estava pesado, úmido e parecia vibrar com uma energia que eu não conseguia identificar. Foi quando percebi que algumas das paredes tinham marcas que eu nunca tinha notado antes. Riscos finos, como garras, mas em padrões quase rituais. Senti um arrepio intenso, mas tentei ignorar, pensando que eram apenas velhas marcas de restaurações mal feitas. Com o passar das semanas, os fenômenos se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos. Portas batiam sem vento, sombras cruzavam meu campo de visão sempre por um instante. Mas o que mais me perturbava eram os olhos que eu sentia me observando. Não através de câmeras ou janelas,
mas de algum lugar invisível dentro do prédio. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor do terceiro andar, vi um vulto encapuzado parado no final do corredor. Seus olhos, se é que podia chamar aquilo de olhos, brilhavam em um vermelho profundo. Quando tentei me aproximar, ele desapareceu sem som, mas o cheiro de ferro queimado ficou forte, como se tivesse respirado através do meu próprio corpo. Uma das experiências mais assustadoras aconteceu numa madrugada chuvosa. O prédio estava completamente silencioso, apenas o som da chuva batendo nas janelas. Estava na sala de segurança quando percebi algo se movendo nas telas das câmeras. Figuras humanas, pequenas, distorcidas, que não existiam no prédio. Elas apareciam e desapareciam, sempre mais perto da minha posição. Quando olhei para a porta da sala, vi uma delas refletida no vidro, uma criança pequena, com pele pálida e olhos vermelhos penetrantes. Um frio cortante percorreu minha espinha, e a sensação de estar sendo tomada por algo maior tomou conta de mim. A partir daí, os eventos se tornaram diários. Sussurros dentro da minha cabeça, risadas baixas que ecoavam pelos corredores e uma presença constante que me acompanhava, mesmo quando eu saía do prédio. Comecei a ter sonhos em que os corredores se estendiam infinitamente, levando a salas que não existiam, e onde as figuras das crianças apareciam, tentando me puxar para dentro da escuridão. Acordava suado, com o cheiro de ferro e flores murchas impregnado no quarto, como se a experiência tivesse se infiltrado na minha realidade. Uma noite, decidi confrontar aquilo. Levei uma lanterna e subi até o último andar, onde os ventos eram mais fortes e o prédio parecia mais antigo. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim, não meus, mas pequenos, arrastando-se pelo chão. Virei-me e, pela primeira vez, vi várias dessas figuras ao mesmo tempo. Elas flutuavam a poucos centímetros do chão, avançando lentamente, e seus olhos vermelhos refletiam a luz da minha lanterna, brilhando como brasas. Um cheiro insuportável de ferro e flores podres encheu o ar. Fui tomado por um pânico que nunca imaginei sentir. Corri pelos corredores, mas não importava para onde ia, eles estavam sempre à frente de mim. Era como se o prédio inteiro tivesse vida própria, dobrando os espaços para mantê-los perto. Quando finalmente cheguei ao hall principal, senti mãos invisíveis me puxando para baixo, como se quisessem me prender no chão. Gritei, mas nenhum som saiu da minha garganta. O último que lembro antes de perder a consciência foi do olhar das crianças, fixo em mim, absorvendo cada fragmento do meu medo. Acordei horas depois, na rua, debaixo da chuva, sozinho. O prédio estava silencioso, vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Agora, Ben, cada sombra na cidade me assusta, cada corredor escuro me faz lembrar do olhar daqueles olhos vermelhos. Eu não posso voltar para aquele prédio, mas também sei que ele me segue, de algum jeito invisível. Sinto sua presença quando entro em prédios antigos, quando ouço o rangido das portas ou o sussurro do vento. Não há explicação racional para o que aconteceu. Bem, não existe lógica, apenas a certeza de que o que vi e senti é real e que não posso escapar totalmente. Às vezes, quando penso que estou sozinho, sinto um toque frio no ombro e os sussurros voltam mais próximos, mais claros. Eles sabem onde estou. Eu sei que um dia, se eu baixar a guarda, eles vão me levar de volta para aquele espaço que não pertence a este mundo e eu não terei como lutar. Ben, escrever isso é a única forma que encontrei de tentar me sentir seguro. Mas a verdade é que não existe segurança. Aqueles olhos vermelhos me seguem e eu sei que estarão sempre esperando. Cada passo que dou, cada noite que passa, me aproxima de algo que eu nunca vou entender completamente, mas que de alguma forma sempre me encontrará. Isso aconteceu comigo, Ben. Eu juro que até hoje, quando ouço o barulho da chuva batendo no telhado, sinto o mesmo arrepio que senti naquela noite.
Eu trabalhava como técnico de telefonia em uma cidadezinha do interior de Minas. Um lugar pequeno, cercado por morros e plantações, onde todo mundo se conhecia. Era o tipo de cidade onde o tempo parecia andar mais devagar, sabe? O ar tinha cheiro de terra molhada e o vento sempre trazia o som distante de galinhas, cachorros e rádios tocando música sertaneja. Eu morava sozinho, num quartinho alugado nos fundos da casa de uma senhora chamada Dona Dália. Era simples, mas confortável. Até aquele dia, tudo começou numa sexta-feira chuvosa. Eu tinha sido chamado para verificar uma linha telefônica que estava muda há quase uma semana. O endereço ficava numa estrada rural, a uns 10 quilômetros do centro. É a casa do seu Rubens, me disseram. Velho esquisito, mora sozinho lá no alto. Peguei a moto, subi a estrada de barro e cheguei lá quase ao anoitecer. A casa era antiga, de madeira escura, cercada por árvores enormes. As janelas estavam todas fechadas e só uma luz fraca escapava por uma fresta na porta. Bati, mas ninguém respondeu. Chamei de novo mais alto e só depois de um tempo ouvi passos arrastados vindo de dentro. A porta se abriu devagar, revelando um homem magro, com olhos fundos e pele amarelada. Vim arrumar o telefone, seu Rubens. Falei. Ele não respondeu. Só me encarou por uns segundos, como se estivesse tentando lembrar quem eu era. Depois apontou para dentro e murmurou: "Tá lá, o fio." "O fio tá errado." Entrei. O ar dentro da casa era pesado, úmido e cheirava a mofo e alguma coisa azeda como carne estragada. A luz vinha de uma lamparina sobre a mesa e as sombras dançavam nas paredes cobertas de jornais velhos. Havia fotos antigas espalhadas, todas viradas para baixo. Nenhum som, além do tic-tac de um relógio e o trovão distante lá fora. O aparelho telefônico ficava na sala. Peguei minhas ferramentas e comecei a testar a linha. De cara, percebi que o problema não era no fio. Era como se alguém tivesse cortado o sinal por dentro da rede, sabe? Um silêncio eletrônico morto. Enquanto eu mexia, percebi que o velho tinha sumido. Achei que tinha ido para o quarto, mas algo me incomodava. Parecia que havia alguém me observando o tempo todo. Foi quando notei uma coisa estranha. No chão, havia um fio preto, bem fino, que saía debaixo do sofá e seguia até a parede, desaparecendo por uma pequena fenda. Curioso, puxei devagar. O fio não terminava. Continuava entrando pela parede, como se estivesse sendo puxado do outro lado. O som do trovão aumentou, e naquele instante, o telefone tocou. Bem, eu te juro, o telefone que estava mudo há uma semana tocou. O som era diferente, metálico, abafado, e ecoava pela casa toda. Eu congelei. Deixei ele tocar umas 3 vezes antes de atender. Quando coloquei o fone no ouvido, só ouvi respiração, pesada, longa, humana. "Alô?" Perguntei. Nada, só o ar. De repente, uma voz rouca sussurrou: "Não puxa o fio." Soltei o fone na hora. Olhei para o sofá e percebi. O fio preto estava se movendo sozinho. Lentamente, sendo recolhido para dentro da parede, como uma cobra voltando para o buraco. O telefone caiu da minha mão e quebrou no chão. E eu saí da casa correndo. Chovia forte e o barro da estrada virou um sabão. Montei na moto, mas o motor não pegava. Foi então que vi seu Rubens parado na varanda, olhando para mim. Só que ele não parecia mais o mesmo. O rosto estava coberto de algo escuro e ele segurava o fio enrolado nas mãos, como se fosse um rosário. Ele gritou: "Ele ouve pelo fio! Se você puxar, ele vem até você." Naquela hora, o vento soprou com tanta força que as árvores pareciam gemer. A luz da lamparina se apagou e eu vi, juro por tudo, uma sombra enorme subindo pela parede da casa, como se o próprio escuro tivesse peso. Um vulto, com braços longos demais, se estendendo até o poste onde a linha telefônica passava. O fio começou a vibrar, chiando, e o som virou um grito metálico que fez meu ouvido sangrar. Eu consegui ligar a moto e fugi. Não olhei para trás. Só parei quando cheguei de volta na cidade, todo coberto de lama, tremendo. Fui direto para a central telefônica e contei tudo para o meu supervisor, mas ele só riu. Disse que o velho do morro já tinha morrido fazia quase 3 meses, que ninguém morava lá.
Naquela noite tentei dormir, mas o barulho do vento parecia sussurrar do lado de fora da janela. Quando levantei para fechar a cortina, vi algo pendurado no poste, bem em frente ao meu quarto. Um fio preto fininho balançando na chuva. E Ben, ele entrava pela parede do meu quarto. Desde então, não durmo direito. Qualquer barulho de telefone me deixa paralisado. Já troquei de número, de cidade, de trabalho, mas às vezes, ouço o som do fio arrastando pelo chão. E quando atendo o telefone, tem sempre a mesma voz rouca dizendo o mesmo aviso. Não puxa o fio. Ben, se um dia o telefone da sua casa tocar e você ouvir silêncio do outro lado, não responde, porque às vezes não é alguém querendo falar, é algo querendo sair. Isso aconteceu comigo, Ben, há pouco mais de um ano, mas parece que ainda estou lá. Às vezes, eu acordo no meio da noite achando que o som voltou, que o eco está batendo nas paredes de novo. Eu me mudei, troquei de cidade, tentei esquecer, mas tem coisas que grudam na pele. E essa é uma delas. Eu era técnico de som e trabalhava ajustando áudio em igrejas e teatros do interior de Minas. Na época, tinha acabado de conseguir um contrato para restaurar o sistema de som de uma igreja antiga, no alto de uma serra, perto de Ouro Preto. O lugar era bonito, mas isolado, e o acesso era uma estrada de paralelepípedo que parecia nunca terminar. A igreja era de pedra, pequena, com aquelas portas de madeira grossa que parecem segurar o tempo. A torre tinha um sino, mas o padre disse que fazia décadas que ninguém o tocava. No primeiro dia, cheguei cedo. O cheiro era de madeira velha, cera de vela e um leve azedo de mofo. O interior era simples, bancos gastos, paredes brancas descascando e um crucifixo grande demais para aquele espaço. O padre, um homem de uns 60 anos, magro, calado, me recebeu sem muito entusiasmo. Me mostrou o painel antigo, os fios emaranhados e disse que se eu ouvisse barulhos à noite, era melhor não subir para a Torre Pontorry, achando que era brincadeira de gente do interior. Ele não riu. Comecei o serviço, passei o dia mexendo nos cabos, testando o som e percebi uma coisa curiosa. O eco ali dentro não era normal. Eu bati a palma e o retorno vinha com atraso. Mas diferente, como se alguém respondesse com outro som, quase imitando o meu, mas mais grave, mais humano. No segundo dia, fiquei até mais tarde para testar o sistema com o lugar vazio. Liguei o microfone, soltei umas frequências e comecei a gravar para ver se o retorno estava limpo. E foi aí, Ben, que tudo começou. Eu falava no microfone, teste, 1, 2, 3, e ouvia minha voz voltar pelo retorno, normal. Até que entre uma gravação e outra, percebi uma resposta, baixinha, quase imperceptível. Voltei a fita e aumentei o volume. A resposta vinha 1 segundo depois da minha fala e dizia algo como, me ouve? Pensei que fosse interferência. Desliguei tudo, esperei uns minutos e testei de novo. O mesmo resultado. Dessa vez a voz veio mais nítida e disse, me ouve, por favor. Meu corpo gelou. Tirei o fone, olhei em volta. A igreja estava vazia, só o som do vento entrando pelas frestas da porta. Decidi parar por ali. No dia seguinte, o padre perguntou se eu tinha trabalhado à noite. Respondi que sim. Ele suspirou e disse, é assim que começa. O som chama. Eu pedi que explicasse, mas ele apenas me mandou terminar logo o serviço e ir embora antes do pôr do sol. Ignorei o conselho. Naquela noite, voltei para a igreja com a ideia de descobrir o que estava gerando aquela interferência. Levei meu gravador portátil e deixei ele funcionando enquanto caminhava pela nave central. O ar estava pesado, denso, e o silêncio parecia vivo. Às vezes, eu ouvia o rangido de madeira ou um estalo vindo das paredes. Fui até a torre mesmo com o aviso do padre. O ar ali era frio e úmido, e um cheiro forte de ferrugem misturado com vela velha me fez tossir. A escada de madeira subia em espiral, e com cada passo, o som do meu peso fazia o eco parecer multiplicar. Parecia que alguém subia junto comigo. Quando cheguei ao topo, o sino estava coberto de pó e teias, parado há muito tempo.
O vento batia nas frestas e eu ouvi, bem atrás de mim, um sussurro claro. Agora você me ouve. Me virei tão rápido que o degrau rangeu alto. E por um instante, eu achei ter visto alguém na penumbra, uma silhueta, parada, fina, imóvel, olhando para mim. Mas quando pisquei, não havia nada. Desci quase correndo. Mas antes de sair, olhei para o microfone lá embaixo, ainda ligado, e vi que o painel estava piscando, como se alguém estivesse falando nele. Peguei o gravador e fui para o carro. No caminho de volta, ouvi o áudio. E Ben, o que estava ali não podia ser eco. Eram vozes, várias, umas chorando, outras rezando, outras apenas repetindo o que eu dizia, mas com atraso, distorcido, como se viesse de dentro da pedra. Passei a noite acordado, tentando entender. Voltei na manhã seguinte para devolver as chaves e encerrar o contrato. Encontrei o padre na sacristia, pálido. Ele parecia que não dormia há dias. Quando contei o que ouvi, ele colocou as mãos na cabeça e disse: não devia ter respondido. Eu perguntei o que aquilo significava e ele me contou. Disse que a igreja foi construída sobre as ruínas de uma capela muito mais antiga, do século XVIII, que pegou fogo durante uma missa. O teto desabou e mais de 40 pessoas morreram presas lá dentro, o coro inteiro, inclusive o padre da época. Disseram que antes de morrerem, cantavam, pedindo para Deus os ouvir. E o som, o último som deles, ficou preso nas pedras. Ele me contou que desde então, às vezes, em noites úmidas, o eco responde. E quando alguém responde de volta, o som reconhece a voz. E leva a fingir que não acreditei. Mas dentro de mim, Ben, eu sabia, peguei minhas coisas e fui embora. Só que no caminho, antes de pegar a estrada, lembrei que tinha deixado o gravador na igreja. Voltei rápido. A porta estava entreaberta e o interior escuro. A luz que vinha de fora mal iluminava o altar. Entrei, chamei pelo padre. Ninguém respondeu. E então ouvi o som do sino. Ele tocou uma vez, lenta, arrastada. E o eco não parou. Continuou tocando, mesmo depois do sino parar. O som vinha das paredes, do chão, do teto. O ar vibrava. Tampei os ouvidos, mas o som parecia estar dentro da minha cabeça. Olhei para o altar e vi o padre lá, ajoelhado, murmurando uma oração. Fui até ele, mas quando toquei seu ombro, ele caiu para frente, morto. O rosto virado para o chão, os olhos abertos, e do ouvido dele escorria sangue. Gritei, corri para o lado de fora, tropeçando. E então percebi algo terrível. Mesmo do lado de fora, eu ainda ouvia o eco. Só que agora, ele repetia minha voz. Me ouve? Desde aquele dia, Ben, o som nunca me deixou. Já passei por médicos, psiquiatras, troquei de cidade, tentei tudo. Mas às vezes, no meio da noite, o som volta. Um sussurro grave vindo das paredes, repetindo minhas palavras. E quando tento gravar para provar, o áudio vem vazio, só o som de fundo, mas com o eco das minhas falas, mesmo quando eu fico em silêncio. Semana passada, deixei o gravador ligado a noite inteira. De manhã, escutei, e no meio do ruído, uma nova voz apareceu. Fraca, mas clara. Agora é sua vez de cantar. Desde então, as coisas começaram a mudar. Os copos vibram na mesa, os vidros tremem. Ben, só me pergunto se isso um dia vai parar. Ben, até hoje não sei se vou conseguir falar sem tremer. Sempre achei que minha vida fosse comum demais para carregar algum tipo de maldição. Mas o que vivi prova que não existe lugar seguro. Vou te contar do jeito que lembro, porque às vezes parece um borrão. Outras vezes é como se eu ainda estivesse lá, preso naquela noite que nunca acaba. Eu morava em Belo Horizonte na época, numa vila antiga de casas geminadas, com ruas estreitas de paralelepípedo e postes baixos, que lançavam aquela luz amarela fraca, incapaz de afastar as sombras. O bairro tinha fama de tranquilo, e eu adorava as noites ali, quando o silêncio só era quebrado por um cachorro latindo ao longe ou por uma moto passando rápido demais. Tudo parecia normal, até o dia em que a vizinha da frente morreu.
Dona Elvira tinha mais de 80 anos, morava sozinha desde que o marido faleceu, e todos a descreviam como quieta demais. Eu só a via na janela, sentada numa cadeira de balanço, olhando para a rua sem expressão. Não falava com ninguém. Quando ela morreu, disseram que foi parada cardíaca. Nada estranho para a idade. O corpo foi velado na própria casa, e eu fui por respeito. O cheiro de vela misturado ao de flores velhas encheu meu nariz, e o ambiente estava abafado, como se não houvesse ar. O caixão ficava na sala pequena, e os parentes choravam baixinho, mas o que mais me incomodava era a janela aberta. Pela cortina fina, eu jurava sentir o olhar dela ainda ali, como quando estava viva. Depois do enterro, a casa ficou fechada. Ninguém entrou, ninguém saiu. No entanto, 2 semanas depois, comecei a ouvir o rangido da cadeira de balanço. Sempre à noite, sempre na mesma hora, um pouco depois das 2. No começo, pensei que fosse o vento, mas não havia vento suficiente para balançar nada. E quanto mais eu prestava atenção, mais clara ficava a cadência. Para frente, para trás, para frente, para trás. Uma madrugada, decidi olhar pela minha janela. E lá estava Ben. A cortina da casa dela se movia, e atrás dela, na penumbra, uma silhueta sentada. Não dava para ver rosto, só o contorno curvado. Mas a cadeira ia e vinha, lenta, acompanhando o mesmo ritmo que eu escutava. Fiquei gelado. Fechei a minha janela e não dormi o resto da noite. Nos dias seguintes, o barulho não parava. Eu tentava ignorar, mas parecia que quanto mais eu fugia, mais perto aquilo chegava. Passei a ouvir dentro da minha própria casa. No corredor estreito, quando todas as luzes estavam apagadas, eu ouvia o ranger de madeira atrás de mim. Uma vez, acendi a luz rápido e não vi nada, mas o som continuava, como se a cadeira estivesse a poucos metros, mesmo sem estar ali. O cheiro de vela passou a impregnar minhas roupas. Meu travesseiro, até meu hálito, parecia ter gosto de parafina. Os vizinhos diziam sentir também, mas só quando passavam na porta da casa de Dona Elvira. Só que no meu caso, o cheiro me seguia. Eu chegava no trabalho e as pessoas perguntavam se eu tinha ido a uma missa. Era sufocante. A situação ficou insuportável na noite em que acordei sentado. Isso mesmo, sentei no meio do sono. E quando percebi, meu corpo balançava para frente e para trás, como se eu estivesse numa cadeira inexistente. Os músculos se moviam sozinhos, e eu não conseguia parar. Só consegui gritar quando vi o reflexo no vidro do guarda-roupa. Atrás de mim, a sombra de uma mulher encurvada, como se tivesse encostado no meu ombro. Corri para fora desesperado e fiquei no meio da rua. O silêncio era absoluto. Nenhum cachorro latiu, nenhum carro passou. Só havia a luz amarelada do poste e, do outro lado, a janela de Dona Elvira aberta. Dessa vez não era sombra, era ela. Eu sei que era ela. O rosto pálido, enrugado, mas não morto. Os olhos estavam fixos em mim, tão fixos que senti minhas pernas fraquejarem. E a cadeira balançava, mas o corpo dela não se movia junto. O balanço era independente, como se a própria casa respirasse. A partir daquela noite, não consegui mais entrar em casa. Dormia na garagem, no carro, e mesmo assim ouvia. O ranger vinha da minha cabeça, ecoava no peito. O ritmo me acompanhava em todo lugar. Tentei me mudar, procurei outro lugar para morar, mas nada mudou. O cheiro continuava, o som continuava, e às vezes até a sombra se projetava na parede de onde eu estivesse. Uma noite, fui visitar minha mãe no interior, achando que a distância resolveria. Mas às 3 da manhã, acordei com o barulho na varanda da casa dela. Corri para acender a luz, e lá estava uma cadeira de balanço que minha mãe guardava, imóvel até então, indo e vindo sozinha. Sozinha, Ben. E ao lado dela senti a presença. Não vi rosto, mas ouvi o sussurro. Ainda não acabou. O clímax foi alguns dias depois. Eu estava exausto, sem dormir, andando pelas ruas da cidade, feito um zumbi. Resolvi encarar. Voltei à casa de Dona Elvira. Arrombei a porta. O cheiro era insuportável, um misto de vela, mofo e podridão. A cadeira estava lá, parada no meio da sala, iluminada pela luz que entrava da rua. Sentei nela. No instante em que me acomodei, senti mãos geladas sobre as minhas.
O peso me travou. O ambiente escureceu, como se todas as lâmpadas do mundo tivessem apagado. Eu ouvi dezenas de vozes, todas em coro, repetindo rezas antigas, palavras que eu não entendia. A cadeira começou a se mover sozinha e meu corpo acompanhou, para frente e para trás, para frente e para trás. Não consegui levantar. Era como se a madeira tivesse se fundido à minha carne. Não lembro de como saí. Talvez nunca tenha saído de verdade. Alguns dizem que me encontraram desmaiado na porta da minha própria casa. Mas o que eu sei é que desde aquele dia carrego a sensação de estar sempre sentado, mesmo em pé. Meu corpo balança sozinho quando fico quieto demais. E em todos os reflexos, vidro, água, espelho, sempre há alguém atrás de mim, olhando, acompanhando o movimento. Ben, isso foi o que aconteceu comigo. Eu não sei se ela quer companhia ou se quer me levar para onde está. Só sei que cada noite que passa, a cadeira balança mais rápido. E eu sinto que, quando parar, vai ser porque finalmente cheguei ao fim. Aconteceu comigo, Ben, há uns 5 meses. E eu juro pra você que não tô inventando nada. Eu queria que fosse só um sonho, um surto, qualquer coisa que me deixasse duvidar do que vi. Mas foi real. E desde aquela noite o silêncio nunca mais foi o mesmo para mim. Eu trabalho como técnico de som, desses que montam palco para evento, sabe? Na época, eu tinha sido chamado para ajudar num festival pequeno que ia acontecer no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Santa Luzia do Norte. Era uma daquelas festas de igreja, com barraca de pastel e banda de forró tocando em cima de um caminhão. Simples, mas o cachê era bom, então cheguei um dia antes para testar os equipamentos. O lugar era bonito, meio isolado, uma praça rodeada por casarões antigos, com uma igreja no alto de um morro, pintada de branco, que dava para ver de qualquer ponto da cidade. O ar tinha cheiro de terra molhada e mato amassado, e à noite o vento trazia aquele som oco de cigarra misturado com um sino distante. Eu dormi num quartinho que me arranjaram atrás da igreja, um cômodo pequeno, com cama de ferro e janela que dava para o cemitério. Eu ri quando vi. Ótima vista, brinquei com o padre e ele só respondeu: não é bom brincar com o que está quieto, meu filho. Na primeira noite, o som que mais me marcou foi o silêncio. Não aquele silêncio comum, mas um silêncio vivo, denso, que parecia respirar. Você já sentiu isso, Ben? Como se o ar te escutasse. Lá pelas 2 da manhã, acordei com um ruído baixo, um tipo de chiado. Primeiro pensei que fosse o vento passando pelo microfone que eu deixei ligado, mas percebi que vinha de dentro do quarto. Era um som fino, metálico, que ia e voltava, como interferência. Me levantei, ainda meio tonto, e vi a mesa com o equipamento piscando. As luzes estavam acesas, o painel gravando sozinho. Quando cheguei perto, percebi que o aparelho captava vozes muito baixas, quase um murmúrio. Aumentei o volume e o som ficou mais claro. Era alguém rezando. Uma reza antiga, arrastada, em um latim que eu não entendia direito. E o pior é que o som não vinha do microfone, mas do próprio gravador. Tirei o cabo, desliguei tudo, mas as vozes continuaram saindo como se o aparelho respirasse. Joguei um lençol por cima e voltei para a cama, tentando ignorar. De manhã, o padre me perguntou se dormi bem. Eu disse que o equipamento deu interferência. Ele apenas fez o sinal da cruz e disse que a igreja é cheia de ecos, mas nem todos vêm de Deus. Eu ri, nervoso, fingindo que entendi. Durante o dia, tudo parecia normal. Sol forte, crianças brincando, gente ensaiando as barracas. À noite, o ensaio da banda foi tranquilo, mas quando o relógio da torre bateu 11 horas, o som começou a falhar. Microfonia, chiado e, de repente, uma frase sussurrada saiu pelas caixas. Devolve o que não é teu. A voz era feminina, rouca, muito próxima. Todos olharam para mim achando que era alguma gravação errada. Eu juro que não tinha nada conectado. Desliguei o som e encerrei o ensaio na hora. Voltei para o quarto já com medo. O vento batia contra a janela e o cemitério lá fora parecia mais escuro que o normal.
como se a noite ali fosse mais pesada. Eu estava quase dormindo quando ouvi um barulho no corredor, passos arrastados, lentos, subindo as escadas. Pareciam molhados. A maçaneta girou devagar e a porta se abriu sozinha. O ar entrou frio e junto veio aquele mesmo chiado, igual ao do gravador. Fiquei paralisado. E então, na fresta, vi uma sombra. Uma mulher magra, cabelo comprido, vestida de preto. O rosto eu não consegui ver, só o movimento dos lábios murmurando alguma coisa que soava como... Ouvi. Quando percebi, o som voltou a sair do gravador, mesmo desligado. A voz repetia uma frase. Houve o que ficou. E então vieram outros sons. Um choro baixo, um lamento fundo e depois gritos. Muitos gritos. Parecia gente pedindo ajuda, misturados com trovões distantes. O quarto começou a vibrar, os copos na mesa tremiam. A mulher na porta estendeu a mão para mim, e a ponta dos dedos dela gotejava alguma coisa escura, grossa. Corri. Saí do quarto, desci as escadas tropeçando e fui direto para a praça. O vento estava forte, o céu vermelho de relâmpagos. E foi aí que percebi algo impossível. A igreja estava diferente. As janelas, que de dia eram pintadas com santos, agora estavam todas cobertas por um vidro preto. E atrás deles dava para ver silhuetas se movendo. Muitas, como se houvesse uma missa acontecendo lá dentro. Mas não tinha ninguém. E me aproximei, e o som do gravador, que ainda estava no meu bolso, ficou mais alto. Vozes, rezas, cânticos. Coloquei o ouvido na porta e ouvi meu nome. Meu nome, Ben, repetido várias vezes em tom de prece. Quando abri a porta não havia mais nada. Só bancos vazios, cheiro de vela e de carne queimada. O altar estava coberto de fuligem e no meio dele uma cruz caída, retorcida, como se tivesse sido queimada por dentro. E ali, em cima da mesa, o meu gravador que eu juro ter deixado no quarto. Ele ainda estava ligado, mas o painel mostrava a data de 16 anos atrás. Quando apertei play, ouvi o mesmo ruído. E depois a voz do padre, mais novo, mais firme, dizendo: a missa está feita, que ela descanse agora. A fita acabou com um som de choro, feminino, o mesmo que eu tinha ouvido na noite anterior. Saí dali correndo. O padre me encontrou do lado de fora, ajoelhado, sem fôlego. Ele olhou para o gravador, depois para mim e perguntou: você ouviu ela também? Eu não consegui responder. Ele fez o sinal da cruz e disse: ela não aceita o silêncio. Na manhã seguinte, o festival foi cancelado. Disseram que o som deu problema, que a energia queimou. Eu fui embora sem falar com ninguém. No caminho, o rádio do carro começou a chiar. E por um segundo, ouvi a mesma voz, sussurrando baixinho de novo: ouve. Eu joguei o gravador fora, Ben. Deixei ele num rio para nunca mais ver. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa, o som volta. Um chiado fraco vindo de dentro das paredes. E no meio dele, alguém me chama pelo nome, com a mesma voz. Foi por isso que decidi te contar. Se um dia você ouvir um chiado estranho, um ruído que parece um sussurro vindo do nada, não aumenta o volume, Ben. Não tenta entender o que dizem. O silêncio dela é o que mantém tudo quieto. Bem, eu ainda não sei se consegui sair de lá completamente. Às vezes, quando o vento passa entre as árvores do quintal, parece que ouço aquele som de novo. O som das crianças chamando meu nome, mesmo depois de tanto tempo. Na época, eu era professor substituto numa escola municipal do interior do Paraná. A cidade era pequena, dessas que tem uma rua principal e uma praça no centro, com igreja, coreto e feira de domingo. Eu tinha 28 anos e estava feliz por finalmente ter conseguido um emprego fixo, mesmo que fosse longe de casa. Fui mandado para dar aula numa escola rural afastada, a uns 12 quilômetros da cidade. O lugar se chamava Escola José de Alencar, mas ninguém usava o nome inteiro. Todo mundo dizia só a Escola da Curva. Essa curva ficava no meio de um trecho de mata densa. De manhã, a neblina cobria tudo, e os galhos se curvavam sobre a estrada de terra como se formassem um túnel.
O cheiro de terra molhada, de folhas apodrecendo, era constante. Os pneus do ônibus escolar sempre atolavam quando chovia, e a estrada parecia engolir o som. No meu primeiro dia, notei algo estranho. A escola tinha uma estrutura antiga, paredes descascadas e janelas de madeira que batiam com o vento. Mas o que me incomodou mesmo foi o pátio. Havia um balanço solitário no canto, pendurado num galho de árvore, e ele se movia levemente, mesmo sem vento nenhum. Achei que fosse impressão. A diretora, uma senhora chamada Olívia, me recebeu com um sorriso nervoso. Me explicou que a escola estava com poucos alunos, porque muitas famílias tinham se mudado. O povo diz que esse lugar é pesado, ela falou. Mas é bobagem. O problema é que a estrada afastou o pessoal. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Eu dava aula para uma turma pequena, 10 crianças no total. Eram tímidas, mas educadas. Só havia uma que me chamava a atenção, uma menina chamada Júlia, de uns 9 anos. Ela sentava sempre perto da janela, olhando para o pátio. Às vezes, sorria para o nada. Um dia, durante o recreio, vi Júlia falando sozinha perto do balanço. Perguntei com quem ela conversava e ela respondeu com a naturalidade mais assustadora do mundo. Com a Cecília, ela mora aqui. Achei que fosse uma amiga imaginária, mas naquela noite, enquanto corrigia cadernos, notei algo curioso. Todos os desenhos da turma mostravam a mesma coisa. Uma menina de vestido branco, de cabelos longos, sempre perto do balanço. E o nome Cecília escrito embaixo. No dia seguinte, perguntei discretamente a Olívia se havia alguma aluna com esse nome antes. Ela ficou séria, abaixou o tom e disse: "Você não devia falar disso na frente das crianças." Insistindo um pouco, ela me contou o que diziam por ali. Há mais de 30 anos, uma menina chamada Cecília havia desaparecido no pátio da escola. Sumiu durante o recreio, na frente dos colegas. Disseram que ela estava brincando no balanço quando, de repente, o som do sino tocou. Só que ninguém tinha tocado o sino. E quando olharam, ela não estava mais lá. Achei trágico, mas sinceramente duvidei. O tipo de história que o interior cria para assustar criança. Só que naquela noite, fiquei até mais tarde preparando uma atividade. A escola já estava vazia, e o único som era o vento batendo nas folhas. De repente, ouvi o rangido do balanço lá fora. Aquele som de corda velha se esticando, repetido, ritmado. Fui ver. O pátio estava coberto por uma neblina fina e o balanço se movia devagar. Não havia ninguém por perto, mas o chão, bem debaixo dele, estava molhado, como se alguém tivesse acabado de pisar ali descalço. Gotas escuras marcavam o caminho até a porta da sala. Fiquei paralisado. A madeira do assoalho estalou atrás de mim e ouvi o som de risadinhas baixas, infantis, vindo do corredor. Fechei tudo e fui embora o mais rápido que pude. No outro dia, cheguei mais cedo para tentar racionalizar. Talvez alguém tivesse invadido, alguma criança da comunidade. Mas quando entrei, as marcas no chão tinham desaparecido. E o quadro negro da sala estava coberto por rabiscos, desenhos feitos com giz branco. Dezenas de carinhas sorridentes e no meio delas um nome escrito com letras tremidas: "Professor, vem brincar." Os alunos juraram que não foram eles. Júlia, no entanto, parecia calma demais. Perguntei se sabia de algo e ela respondeu: "Ela gosta de você. Disse que agora tem um professor para ensinar as músicas novas." Nessa hora, percebi que ela estava segurando um pedaço de pano branco, encardido. Perguntei o que era e ela disse: "É o vestido dela. Ela deixou para secar, mas ainda não acabou." O ar ficou frio. Frio de verdade, de gelar os ossos. Nos dias seguintes, os eventos pioraram. Livros caindo das prateleiras, vozes no corredor, o sino da escola tocando no meio da madrugada, e ninguém dormia ali.
Uma vez, Olivia me ligou às 3 da manhã dizendo que o alarme tinha disparado. Quando chegamos, as luzes da escola piscavam e o balanço girava, sem parar. Ela me contou com lágrimas nos olhos que havia sido professora na época em que Cecília desapareceu, que os pais nunca aceitaram o sumiço e que o corpo nunca foi encontrado. Desde então, disseram que ela ficou presa ali. Eu quis acreditar que era só coincidência, mas, Ben, na última sexta-feira em que trabalhei lá, chovia muito. A estrada estava quase intransitável e as crianças foram liberadas mais cedo. Fiquei sozinho, organizando papéis. A chuva batia forte nas telhas, o vento entrava pelas frestas e o cheiro de terra molhada se misturava ao de madeira antiga. Então o sino tocou, 3 vezes. Fui até o corredor, gritando para ver se alguém tinha voltado. Nada. A sala de Júlia estava aberta e sobre a carteira dela havia um desenho novo. O balanço, o pátio e uma figura de costas, de cabelo comprido, segurando uma mão menor. O papel estava molhado, como se tivesse sido deixado na chuva. Quando levantei os olhos, vi a porta da sala se fechando sozinha, devagar. O ar ficou pesado e ouvi passos leves, como de criança, atrás de mim. Olhei para o reflexo da janela e vi, juro, Ben, vi uma menina parada ali, vestida de branco, o cabelo pingando água. Ela não tinha rosto, só um vazio escuro, onde devia haver olhos. Tentei correr, mas o chão parecia grudar nos meus pés. E então ela falou, não com a boca, mas dentro da minha cabeça. Agora você viu, agora precisa ficar. A próxima. Coisa que lembro é acordar na enfermaria da cidade com a diretora ao meu lado. Disseram que me encontraram desacordado no pátio, sob a chuva, repetindo o nome Cecília sem parar. O balanço, segundo o pessoal da prefeitura, tinha se partido ao meio, como se algo muito pesado tivesse balançado nele. Pedi transferência imediatamente. Nunca mais voltei àquela escola. Mas às vezes, Ben... Às vezes, eu acordo no meio da noite ouvindo aquele rangido de corda. E quando abro os olhos, a janela do meu quarto está entreaberta e o vento faz as cortinas balançarem no mesmo ritmo do balanço da curva. Semana passada, quando acordei, encontrei um desenho em cima da minha escrivaninha. Feito com giz branco, 2 figuras de mãos dadas, uma alta, de terno, a outra pequena, de vestido, e no canto da folha, escrito com letra infantil, agora o professor mora aqui também. Bem, até hoje eu não consigo explicar direito. Eu morava numa cidade pequena do interior de Minas. Tudo ali tinha cheiro de terra molhada, mato queimado e lenha na fogueira. Minha casa ficava na beira de um campo grande, onde pastavam algumas vacas e cavalos. E a estrada de terra que levava até a cidade era longa, estreita e cercada por árvores retorcidas que pareciam observar cada passo meu. Eu era adolescente e naquela época gostava de caminhar à noite sozinho, sentir o vento frio e ouvir os sons da natureza. Mas naquela noite tudo mudou. Era uma terça-feira, mais ou menos meia-noite. Eu tinha ido buscar água no poço, que ficava nos fundos da propriedade. A lua estava cheia, mas uma nuvem densa passou sobre ela, mergulhando tudo numa escuridão quase palpável. Eu desci até o poço, sentindo o cheiro de terra úmida misturado com algo doce, um aroma que me dava náusea, mas que eu não consegui identificar. O balde bateu na água com um som metálico, e quando olhei para cima, percebi algo estranho. Uma figura parada entre as árvores à beira do campo. Não se movia, mas parecia que me observava. Primeiro pensei que fosse algum morador da vizinhança, talvez passando pela estrada. Mas a figura não se movia, mesmo quando eu acenei. Não dava para ver detalhes, apenas uma sombra escura, alongada, com algo que parecia um capuz cobrindo a cabeça. Senti um frio subir pela espinha e decidi voltar para dentro de casa. Mas ao me virar, percebi que a sombra já estava mais próxima, atravessando o campo sem fazer barulho. Meu coração acelerou e corri sem nem pensar.
tropeçando na terra molhada, até trancar a porta da cozinha atrás de mim. Passei algum tempo parado ali, respirando fundo, tentando me convencer de que tinha sido imaginação. Mas os sons começaram. Primeiro foram passos, leves, arrastados, do lado de fora da casa. Depois, sussurros, palavras que eu não entendia, mas que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. A luz da lua voltou por um instante, e eu pude ver pela janela da cozinha a figura parada no campo, imóvel, mas agora com algo em mãos, um cajado fino, retorcido, como se fosse feito de galhos e ossos. A cada minuto que passava, eu sentia que algo estava mudando em mim. Meu corpo tremia, minhas pernas doíam, mas o medo era pior. Eu sabia, de alguma forma, que aquela presença não estava ali por acaso e que não queria apenas me assustar. Ela queria algo de mim. Na manhã seguinte, tentei contar para minha mãe, mas ela apenas riu, dizendo que eram imaginações de menino, fruto da noite escura e do cansaço. Mas a sensação de estar sendo observado não passou, e a cada noite a sombra se aproximava mais. Comecei a notar sinais estranhos na casa, marcas no chão, pequenas pegadas úmidas que apareciam do nada, objetos fora do lugar. O cheiro doce e enjoativo que senti no poço começou a invadir os cômodos, às vezes tão forte que me fazia vomitar. Uma noite, Ben, eu acordei no meio da madrugada e percebi que algo estava sentado na beira da minha cama. Não conseguia ver direito, mas senti o peso de alguém respirando sobre mim. A figura tinha braços compridos e dedos finos, gelados, que tocavam minha pele sem machucar, mas queimando por dentro. Tentei gritar, mas a voz falhou. Então ouvi a primeira palavra clara, meu nome. Apenas meu nome, sussurrado de forma longa, arrastada, como se viesse do fundo de um buraco escuro. Nos dias seguintes, comecei a ver a figura mais claramente. Ela não estava apenas fora da minha casa, mas dentro da minha mente. Aos poucos, percebi que não podia mais ficar sozinho, que qualquer instante de silêncio era preenchido por sussurros, sombras que se contorciam nos cantos, olhos invisíveis me seguindo. Uma tarde, tentei ir à cidade para buscar ajuda. Mas, Ben, quando cheguei à estrada, as árvores pareciam se inclinar sobre mim, os galhos parecendo dedos prontos para me agarrar. Ouvi risadas baixas, infantis e distorcidas, misturadas com choros de adulto. Corri de volta para casa, sem entender nada, sem saber como escapar. A noite seguinte foi pior. Eu estava trancado no meu quarto, mas o cheiro doce e enjoativo voltou com força total, preenchendo cada canto. E então ouvi batidas na porta, compassadas, ritmadas, que começaram a imitar meus próprios passos. Algo queria me confundir, me fazer perder a cabeça. Tremendo, abri a porta e não havia ninguém. Só uma figura sentada na soleira, olhando para mim com olhos negros, fundos, vazios. Ela não falou nada, mas eu senti, Ben. Senti cada pensamento meu sendo lido, analisado, devorado. Tentei rezar, mas as palavras não saíam da minha boca direito. Meu coração batia forte e a figura apenas se levantou, sem fazer barulho, e desapareceu entre as sombras do corredor. Na manhã seguinte, a porta estava arranhada e uma mancha escura no chão parecia não ser sangue, mas algo viscoso, quente, que eu não conseguia identificar. E então veio o ápice. Bem, uma noite quando a lua estava cheia, decidi enfrentar a figura. Peguei uma lanterna e caminhei pelo campo, sentindo cada passo como se estivesse pisando em vidro quebrado. O vento frio trazia o cheiro de enxofre misturado com o doce enjoativo, e eu sabia que estava próximo. Então a vi, parada no meio do campo, iluminada pela luz da lanterna. Não tinha rosto, apenas o vazio de um buraco negro, e o cajado em mãos tremia, emitindo uma vibração que parecia atravessar minha mente. Ela se moveu de repente, rápido demais para que eu pudesse reagir. Uma força invisível me empurrou, me jogando no chão, e eu vi imagens, lembranças minhas, momentos felizes, memórias de infância, sendo distorcidas, queimadas, devoradas. Senti meu corpo se tornar pesado,
minha visão escurecer e pensei que iria morrer ali, no meio do campo, sozinho. Quando acordei, Ben estava de volta ao meu quarto. O sol começava a nascer e o cheiro tinha desaparecido. Mas a sensação de estar sendo observado não. Olhei ao redor e percebi, gravado na madeira do chão do quarto, marcas finas, como se dedos invisíveis tivessem passado por tudo, deixando cicatrizes que eu nunca poderia apagar. Desde então, Ben, eu vivo com isso. Cada sombra, cada cheiro estranho, cada noite chuvosa me lembra daquela presença. Às vezes, ela aparece em sonhos, às vezes nos cantos da casa, silenciosa, sempre observando. E eu sei que, de alguma forma, ela escolheu minha mente, minha vida e não vai embora.